Bem-vindos ao Raio X Sporting. Vamos aos temas que nos vão ocupar a próxima hora. Tal como se esperava, foi um derby emotivo no Estádio da Luz. Benfica e Sporting protagonizaram um bom jogo de futebol que terminou empatado a 2-2. Depois da lesão, a estreia na equipa principal num derby frente ao Benfica e o voto de extrema confiança recebido da parte de Ruben Amorim. O treinador deixou uma garantia relativamente ao futuro do avançado na equipa A e neste Raio X Sporting damos a conhecer o homem de quem se fala no pós-derby do Estádio da Luz. Foi um fim de semana de muitas vitórias, mas acima de tudo de muitos títulos garantidos pelas modalidades do Sporting. O basquetebol venceu a Taça Hugo dos Santos, o ténis de mesa a Taça de Portugal. O ecletismo leonino somou as primeiras conquistas neste ano de 2023. Temas que vão ocupar este Raio X Sporting, em que voltamos a contar com Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Olivença e Pedro Azevedo. E eu começo por cumprimentar os quatro, dar-vos as boas-vindas, começar também, como sempre e como habitual, pelas perguntas para as vossas respostas rápidas. Miguel, começando por ti, o futsal do Sporting voltou a desmentir as teses que insistem em apontar para o declínio desta equipa? Boa noite, André. Eu acho que a primeira vez que ouvi falar de uma tese dessas foi em 18-19, depois da conquista da Champions League. E também acho que essas teses alimentam a própria equipa e o Nuno Dias e por isso são sempre bem-vindas, diria. Manuel, diz a crítica que Manuel Ugarte esteve em todo o lado no derby com o Benfica. O uruguaio foi um autêntico polvo na Luz? Não tenho dúvidas. Boa noite a todos. Não tenho dúvidas nenhumas disso, André. Eu acho que ele fez um jogo. Ele fez um jogo daqueles jogos em que não sei como é que ele conseguiu correr tanto até e suportar aquela carga física até quase final do jogo. Caiu um pouco ali nos últimos minutos, mas fez um jogo extraordinário. As pessoas falam que ele fez faltas. No futebol, as faltas, quando não são intencionais, não são para se marcar. Agora, ele andou sempre para um lado e para o outro. Foi o esteio da equipa do Sporting, é a minha opinião. João, houve demasiado arroz, respeito ou um pouco das duas coisas no derby, por parte das duas equipas? Boa noite. Houve um pouco de tudo. Houve um jogo muito equilibrado, com o mesmo número de oportunidades para as duas equipas que procuraram vencer. Momentos do jogo em que uma equipa controlava o jogo, depois foi a outra. Portanto, passou muito por aqui e pudemos assistir a um bom jogo, uma boa exibição por parte também do Sporting, que é o mais importante. Vamos então ao derby no Estádio da Luz. E começamos por ouvir a análise de Ruben Amorim em conferência de imprensa. Acima de tudo, defrontámos uma grande equipa. Depois precisamos da consistência que temos em alguns períodos, principalmente na primeira meia hora. Precisamos dessa consistência ao longo de 90 minutos. E isso requer tempo para uma equipa que sofre alterações e nós, todas as equipas têm esse processo com jogadores jovens, com jogadores novos e, portanto, é isso que falta, manter isso por mais tempo. Mas mantivemos sempre uma grande consistência a defender e a atacar, atacámos de formas diferentes quando assim teve que ser, adaptámos-nos ao jogo, tentámos sempre ganhar o jogo, mesmo no fim. Acabámos por não conseguir, perdemos 2 vezes a vantagem. E portanto em lances que nós já tínhamos preparado, mas são muito bons jogadores. Sabíamos que o Gonçalo entrava muito ao primeiro posto e foi isso que ele fez na primeira bola, também passou por muita gente ali. Mas mesmo assim numa equipa que não vem num grande momento, que está numa época difícil, a forma como segurámos sempre depois o jogo e voltámos a atacar mesmo quando sofremos os golos, demonstra que esta equipa é por vezes um bocadinho bipolar. Isso tem a ver com a experiência da equipa, com o talento que eles têm, mas para ser uma equipa para se ter este rendimento igual à forma como nós entramos neste jogo, é preciso tempo e é preciso experiência nos jogadores e eles vão adquirir com o tempo. Miguel, valeu a pena assistir ao derby? Foi um bom jogo de futebol? Acho que foi um bom jogo de futebol. Diria que o que eu acabei por gostar menos foi o resultado. Acho que poderíamos ter saído da Luz com uma vitória, que seria sempre mais agradável, mas obviamente houve golos, houve emoção e não sei se o João veio com essa preparada, mas o primeiro golo do Sporting é uma coisa incrível. Não sei se as pessoas perceberam a jogada toda, mas é uma jogada que passa, se eu não estou em erro, por 8 jogadores nossos,
com um pormenor delicioso, que é o Pedro Gonçalves, que faz um passe a 50 metros, que parecia que a bola tinha um comando, estava telecomandada por um comando dele, porque foi parar direitinha aos pés do Porro. E acho que quando se vê futebol assim, futebol bem jogado, e olhando mesmo para os 90 minutos, acho que esse futebol de autor, digamos assim, com uma consistência de equipa, havia na nossa equipa, e acho que quando assim é, só podemos estar contentes com a exibição. Obviamente que a vitória era o nosso objetivo e com isso não podemos estar contentes, o que também foi dito por todos os jogadores no final do encontro. E parece que de facto fica a ideia que o resultado se aceita, mas que, a haver um vencedor, teria sido o Sporting? Eu, mesmo que a nossa exibição não tivesse sido tão boa, eu também diria que nós seríamos sempre o justo vencedor. Neste caso em concreto, acho que, e o João também explicou isso agora muito bem, ou foi um jogo equilibrado, onde uma equipa teve primeiro por cima, depois a outra, etc. Mas a grande verdade foi que critica-se e tem-se criticado ao longo desta época o Sporting e o facto de estarmos onde estamos na tabela classificativa, e pelo contrário tenho visto elogios rasgados ao Benfica, até que acho ali algures que tinha possibilidade de ganhar a Champions. E por isso, perante esta realidade de fazermos a exibição que fizermos, acho que temos obviamente coisas positivas a retirar do jogo, e ficou... Acho que ficou na cabeça de toda a gente que viu o jogo, aquele lance aos 92 minutos, onde se calhar poderíamos ter marcado o 3-2 e sair com os 3 pontos, que era o nosso objetivo. Manuel, nem sempre os derbys fazem jus ao estatuto que têm e ao peso que têm de maior jogo do futebol português, mas parece-lhe que isso, não foi isso que aconteceu, ou seja, que ontem de facto assistimos a um grande jogo a fazer jus à fama desta partida histórica no nosso futebol. É verdade, para mim é o jogo do ano, Sporting Benfica, ou Benfica Sporting, e de facto as pessoas que estão fora e que viram este jogo e que não estão atentos às classificações, naturalmente que não vão dizer que de facto há uma diferença pontual tão elevada entre as duas equipas. E isto é para dizer que o jogo foi muito equilibrado, foi muito emotivo. Os jogadores deram tudo o que tinham dentro deles para ganhar o jogo, quer o Sporting, quer o Benfica. Houve domínio repartido, uma parte do Sporting, uma parte do Benfica. Agora, o Sporting, como o Miguel disse muito bem, aquele primeiro gol, a jogada extraordinária e, acima de tudo, o passe do Pedro Gonçalves, que o Porro depois endossa no Edwards através de um movimento extraordinário, e depois é um gol bonito. O Sporting já demonstrou que faz muitas vezes este tipo de jogadas, inclusivamente eu lembro-me daquele jogo do Porto onde teve um minuto com a bola dos pés a circular da defesa para a lateral, da lateral para o centro, do centro para a esquerda, e Nuno Santos marcou um grande gol. Portanto, isto é o Sporting. E eu acho que o jogo em si foi de facto um excelente jogo em termos de emoção. Houve, se calhar, tecnicamente, podia haver uma ou outra falha, mas em termos de querer, de determinação, penso que foi um jogo à altura de um Benfica Sporting. Cumpriu com as tuas expectativas o derby, João? Cumpriu dentro daquilo que as duas equipas poderiam fazer. Ainda assim, eu concordo com o Miguel, acho que o Sporting, aquela última jogada do Chermiti, podia ter dado ali numa situação de golo, como é evidente, mas a realidade é esta. A realidade é que o Miguel tocou aqui num ponto importante, a jogada de autor. O Manuel também falou aqui das jogadas, e isso tudo transmite-se aos jogadores, e os jogadores depois, quando estão a jogar, procuram mesmo esse espaço, essa forma de circular a bola, essa capacidade que a equipa tem de explorar os espaços atrás da equipa do Benfica, e foi isso que fez toda a diferença. Foi a capacidade que o Sporting teve, mesmo sob pressão dos jogadores do Benfica, cerca de 5 jogadores a fazer pressão à saída de bola do Sporting. Ainda assim, o Sporting, com os 3 centrais, os 2 médios, o Porro e o Nuno Santos, conseguiam sempre jogar atrás da linha de pressão da equipa do Benfica, o que facilitava depois este tipo de jogadas e situações que o Sporting criava. O Sporting, na primeira parte, criou 3 situações de golo iminente, tirando um outro remate que acabou por embater depois os jogadores do Benfica, mas a realidade é que o Sporting, que aproximou-se muitas vezes da área adversária, o jogo foi muito repartido e com 3 situações de golo. Uma delas deu em golo, o Sporting podia ter ainda finalizado mais 2 vezes. O futebol é isso mesmo. O Benfica também teve ali 2 situações. Eu acho que o Sporting esteve, na minha opinião, melhor nesse capítulo, melhor na capacidade de explorar o jogo, melhor na capacidade de circulação, e daí a jogada que o Miguel
e o Manuel estavam a falar agora, melhor naquilo que foi fugir às marcações individuais por parte dos jogadores do Benfica, que não conseguiram em vários momentos, não conseguir marcar o Pote, não conseguir marcar o Ugarte, e com muita dificuldade a marcar o Paulinho, que aparecia muitas vezes para receber a bola e depois dar ao Trincão, dar ao Marcos Edwards, dar ao Nuno Santos, dar também ao Porro, que depois saíam muito rápido a explorar o adiantamento dos dois laterais da equipa do Benfica. E tudo isto misturado deu aqui num conjunto de situações que o Sporting se aproximava e jogava muito no meio campo contrário, jogava muito na estrutura adversária e criou mesmo muitas dificuldades devido principalmente ao posicionamento dos 5 jogadores da frente, os 3 da frente e os 2 do meio campo, e principalmente à dinâmica grande depois dos 2 laterais. Portanto, eu acho que o Sporting fez um jogo muito bom na primeira parte. Na segunda parte teve ali um momento em que obviamente não teve o controle do jogo, isso faz parte, mas depois no final teve novamente o jogo mais equilibrado, mais repartido e a chegar perto da área. Eu acho que no cômputo geral é preciso também frisar que o Sporting vem de um momento, e o Ruben falou, não vem de um grande momento. A equipa do Benfica vem de um melhor momento que está na frente, está confiante, está com mais pontos, está na luta pelo título, e o Sporting que chegou à casa do adversário esteve sempre em vantagem, esteve a vencer por 1-0, sofreu um empate, esteve a vencer por 2-1, sofreu um empate, os 2 gols da mesma forma, e o Ruben tocou bem nesse aspecto. Sofreu 2 gols da mesma forma, que eu acredito que tenham sido estudados, mas é normal, por vezes os jogadores não conseguiam contrariar, e teve a oportunidade de sair o jogo e sair o jogo a vencer. Aquela oportunidade nos últimos minutos. Eu acho que isso é determinante, eu acho que os adeptos do Sport devem estar satisfeitos. Pelo menos os adeptos colocaram ao estádio, fizeram uma festa nesse sentido e apoiaram muito a equipa, e sentiu-se provavelmente também nos jogadores que responderam bem. Eu acho que qualquer adepto do Sport deve estar orgulhoso com aquilo que a equipa do Sporting fez. Pena o resultado, mas tendo em conta a realidade atual, e é isto que conta, é a realidade atual, acho que o Sporting poderia ter saído inclusivamente com uma vitória. Os adeptos do Sporting que escutaram inclusive os bilhetes que estavam disponíveis, e de facto os jogadores também tiveram aqueles momentos de comunhão nos golos, sobretudo. Mas Miguel, durante a semana falou-se muito no argentino, mas acabou por ser um médio uruguaio a brilhar no derby. Sim, eu acho que, e o Manel começou também por dizer isso, o Ugarte faz um jogo, e é curioso que para muita gente o Manel Ugarte nasceu, digamos assim, no último jogo que tinha sido Benfica, no último Benfica Sporting da época passada, onde não podemos contar com o Palhinha na altura, e o Ugarte foi lançado às férias e também fez um grande jogo. Acho que neste caso em concreto, eu não sei se sempre temos aquele quadro que tu me falavas há bocado com os números do Ugarte. Vamos já olhar para ele então. Porque, de facto são números impressionantes de um jogador que deu tudo em campo. Eu acho que ele acabou esgotado. Mas estes números e as recuperações de bola que ele faz são 17 recuperações de posse durante um jogo. Isto dá uma média impressionante, e acho que de facto encheu o campo, e quando assim é, temos de estar todos felizes pelo Sporting, obviamente, mas também por ele. Ficaste impressionado, João, com a exibição do Manuel Ugarte? Fiquei impressionado pela exibição dos jogadores do meio campo, mas principalmente a exibição do Pote deve-se muito à exibição do Manuel Ugarte. O Manuel Ugarte é um médio que recebe a primeira bola principalmente através dos centrais, e quando ele recebe a bola e tem espaço e procura o espaço, não é só um médio que fica estanque à espera que o central lhe passe a bola de costas para o jogo. Ele orienta o corpo de forma a receber a bola e tirar os adversários da frente no momento da recepção, e depois dar continuidade à jogada, seja para o corredor direito, onde está o Porro, seja para o corredor central, seja para o Paulinho, ou lançamento em profundidade para um dos jogadores da frente. E eu acho que esta questão dos dribles, esta questão das faltas, esta questão das estatísticas que foram aqui apresentadas, espalha bem a exibição de um jogador que com a bola fugia muito bem à marcação e levava o jogo para a frente. Sem a bola era o estanque da equipa e um dos primeiros jogadores a equilibrar o meio campo e a obrigar a equipa do Benfica a jogar para os corredores laterais, onde era a única forma de criar pânico, de criar perigo, aliás. Não tinha a capacidade de criar o tal pânico nem em zona central, criava nos corredores laterais muito pela capacidade deste jogador de orientar o ataque adversário. Portanto, teve uma exibição extraordinária. E eu acho que, não só defensivamente, que é isso o trabalho dele, aquilo que chama mais à vista, mas principalmente ofensivamente, acho que ele também esteve muito bem nesse sentido. Manuel, e quando há pouco dizia que Manuel Ugarte foi um polvo, é porque de facto ele não só conseguiu parar as transições do Benfica, conseguiu estar no momento defensivo, no apoio à linha defensiva, como também, como diz aqui o João, conseguiu surgir em zonas mais adiantadas no terreno, fez um pouco de tudo, não é? No meio campo do Sporting. Ele faz muito bem. Eu acho que um jogador com as características do Manuel Ugarte, de facto, tem que ter um pulmão para suportar esta carga que ele tem durante... É que o problema não é só a carga física, é a carga emocional, porque ele não para, ele está atento a todos os movimentos dos jogadores que estão a jogar perto dele e até nos outros. Portanto, mas o João disse, e é certo,
que o Pedro Gonçalves também deu uma grande colaboração ali. E quando nós pensávamos que eles iam dar o estouro a partir de determinado momento, eles suportaram quase até o jogo todo. Eu ainda vi o Pedro Gonçalves fazer um sprint para trás para vir colaborar no processo defensivo da nossa equipa. E para a frente também, aquele aos 92 minutos, o Chermiti não está sozinho. Pois, é verdade. Está o Pedro Gonçalves a correr, o Pedro Gonçalves a fazer um sprint a aparecer sem bola, minutos, a aparecer sem bola para, se ele lhe endosasse a bola, podia ser mais fácil. Mas, no entanto, eu penso que nós, no início, se calhar, eu penso que o Benfica jogou ali 2-2 e os nossos jogadores foram mais fortes. Fomos mais fortes no meio campo e ganhamos vantagem nesse setor. E, portanto, agora... Não deixa de ser curioso, agora com o regresso de Morita, quem é que, se Rubén Amorim vai continuar a optar aqui por Pedro Gonçalves ali naquela posição, que está a jogar cada vez melhor, ou pelo regresso do japonês? É uma boa dor de cabeça, não é? É bom, mas é uma boa dor de cabeça, porque o Morita também é jogador e já demonstrou que é jogador para jogar no Sporting. E quando se é jogador para jogar no Sporting... E fez falta no derby. E fez sempre falta, até porque o Pedro Gonçalves pode jogar noutras zonas, pode jogar mal liberto, e o Pedro Gonçalves, nós sabemos a classe que ele tem e as coisas que ele pode fazer do meio campo para a frente. E, portanto, eu acho que Morita possivelmente não estará ainda nas melhores condições, mas quando regressar, eu acho que a dupla vai ser aquela, porque, embora o Rubén saiba isso melhor que eu, mas... Foi uma dupla que deu condições à equipa quando jogaram os dois lado a lado. Portanto, porquê? Porque eles estão rotinados. O Morita vai à frente, fica o Ugarte vai à frente, fica o Morita. Este vai e vem, este automatismo que é importante nos dois médios. Portanto, há lá sempre alguém para estar o tampão dos nossos defesas e nunca fica desguarnecido, porque eles têm um entrosamento muito bom. E eu acho que Morita, quando estiver bom, eu digo quando estiver bom não só da lesão, mas quando tiver condição física, o Morita tem muitas possibilidades de jogar nesta equipa. E, aliás, achas que este empate e a exibição do Sporting de alguma forma também demonstrou que a diferença entre as duas equipas não é exatamente aquela que está espelhada na classificação? Sim, diria, pela nossa exibição, e foi em casa do líder da Liga, diria que obviamente que não. Acho que obviamente não há nenhum sportinguista nesta altura feliz e contente com os pontos que amelhámos até ao momento, mas falta uma volta inteira, há uma subida na qualidade também das outras equipas e por isso estou confiante que a equipa vai dar resposta nesta segunda volta e que vamos alcançar mais vitórias do que aquelas que alcançámos na primeira. E olhando também para essa diferença pontual e olhando para o jogo, diria que não bate uma coisa certa com a outra. Obviamente sabemos qual é a realidade da tabela, mas também sabemos qual é o valor da nossa equipa e mais uma vez reforço a ideia que se tivesse um justo vencedor ou para alguém ganhar o jogo de ontem seria o Sporting e não o Benfica. Este fim de semana foi um fim de semana também de títulos para as modalidades leoninas. Vitória do futsal no derby, conquista de 2 títulos pelo basquetebol e ténis de mesa. As modalidades vêm em jogo já a seguir neste Raio-X Sporting. Voltamos ao derby, Miguel. Artur Soares Dias esteve à altura deste derby? Acho que a equipa de arbitragem esteve bem à altura do derby. Acho que não se pode pegar, enfim, erros toda a gente faz e quando eu digo erros, nada de relevante, ninguém é perfeito, é nesse sentido, como a nossa própria equipa também teve falhas, digamos assim, mas jogámos bem, acho que a equipa de arbitragem esteve bem. Mas achei curioso que costuma-se dizer que é muito português criticar os árbitros e que os treinadores portugueses deviam pôr os olhos nos treinadores estrangeiros, mas, pelos vistos, quando os alemães não ganham jogos, também criticam a arbitragem. E acho que fazê-lo num lance que teve... Eu fui ver, tive a atenção de ir ver todos os jornais desportivos e não desportivos. Até vi alguns adeptos conhecidos do Benfica a falar e é unânime que o lance foi penalti.
E por isso diria que Robert Schmidt ou foi mal aconselhado ou se calhar viu a transmissão e o resumo pelos comentários da BTV e por isso acabou por dizer aquilo. Mas acho sinceramente que perdeu uma ótima oportunidade para estar calado. Foi mal aconselhado. Miguel, na minha opinião foi mal aconselhado. Até porque eu estive a ver os comentários também da BTV e onde dizem que Soares Dias teve 5 minutos a ver o lance. É mentira. Isto é uma mentira que estão a dizer, estão a enganar. Eu acho que se calhar um erro, dos poucos erros que Soares Dias teve, foi se calhar no lance em que o Benfica teve 2 oportunidades de gol de seguidas, não sei se lembram, o Paulinho teve caído no campo 3 minutos. E normalmente quando um jogador está a cair 3 minutos, o jogo é interrompido. Eu já vi isso muitas vezes. E o jogo perseguiu. E, portanto, o treinador do Benfica está a dizer isso, mas não... Porquê? Porque no Varzim houve 2 penaltis contra o Benfica, e o senhor VAR, que eu não vou dizer o nome, o senhor VAR, não chamou a atenção de ninguém, porque o VAR está lá para chamar a atenção de quando há lances para penalti que o árbitro não vê. Eu até acredito que o árbitro não visse. O VAR é que tem que ver, porque tem 50 imagens e todas elas nítidas para ver se há falta ou não há falta. E eu ontem vi aquele lance e é penalti em qualquer parte do mundo. Sim, mas foi unânime nos especialistas de arbitragem. Volto a dizer, até ainda adeptos conhecidos do Benfica que vão à televisão e todos foram unânimes a dizer que aquilo era penalti, por isso. Só falta saber a opinião do nosso especialista de arbitragem. Pedro, e ainda antes de irmos a esse lance, até porque há pouco no arranque do programa, como habitual, não tivemos a oportunidade de te fazer a pergunta para resposta rápida, e é um lance que também foi muito comentado neste derby, aquele momento em que no primeiro gol do Benfica o Ugarte acaba por ser obstruído por Artur Soares Dias. Pergunto qual é que é o procedimento, no fundo, neste tipo de lance, o que é que dizem as leis de jogo? Boa noite a todos. Esse lance, de facto, suscitou muitas dúvidas, muitas perguntas, mas o facto é que se um jogador chocar contra um elemento da equipa de arbitragem, a lei não prevê que o jogo seja interrompido. Se a bola embater no árbitro, entrar em contato com o árbitro ou um assistente que se encontra em cima da linha ou dentro do terreno de jogo, aí sim o jogo deverá ser interrompido e recomeçar com o lançamento de bola ao solo. Muito bem, esclarecido. Vamos então aos casos e vamos ao primeiro, aos 20 minutos. Paulinho queixou-se depois de um lance com Otamendi. Artur Soares Dias acaba por não assinalar falta. Também não há qualquer sanção, obviamente, para o defesa argentino. Qual é que é a tua avaliação? Digamos que este terá sido o erro mais relevante, na minha opinião. Portanto, o lance ocorre sensivelmente a meio campo. O Paulinho e o Otamendi estão na disputa da posição. No momento em que o Paulinho consegue cabecear a bola, acaba por ser atingido com o braço, o cotovelo do Otamendi, na zona da nuca, daí originar aquele tempo no chão que o Manuel Fernandes há pouco mencionava. Portanto, na minha opinião, ficou aqui um pontapé livre por assinalar. E cartão amarelo por exibir a Otamendi, que no caso seria o segundo, que já ter visto um cartão amarelo aos 5 minutos. Aos 21 minutos, Rafa e Mateus Reis na área do Sporting. Há falta? Este lance surge no seguimento do lance que acabei de comentar. Portanto, o Rafa segue com a bola, dirige um ataque do Benfica e já no interior da área. Ele é acompanhado pelo Mateus Reis, que tenta obviamente estorvar a sua ação. No entanto, o Rafa consegue seguir com a jogada até ao final e rematar à baliza do Sporting, e por esse motivo o Artur Soares Dias deixou prosseguir o lance. E bem, no meu entender. Certo, Pedro, aos 48 minutos temos então o lance do penalti para o Sporting. Já comentou aqui o Miguel o lance, comentando também as palavras do treinador do Benfica. Qual é que é a tua análise? Na minha opinião, é um lance que não deixa quaisquer dúvidas, mesmo com o jogo corrido.
Pela forma como o Paulinho se antecipa e depois cai, parece-me um lance claro. O Artur Soares Dias assim não entendeu em campo, fez bem o Tiago Martins a alertar o Artur Soares Dias para esta situação. O facto é que há um toque portanto, o António Silva deixa de se antecipar por Paulinho, e quando se tenta dirigir para a bola, toca no pé de Paulinho, depois com o joelho atinge a coxa de Paulinho e em queda, quando está a cair para a frente, empurra o Paulinho. Portanto, parece-me um pontapé de penalti evidente. Como disse o Artur Soares Dias, na altura deixou prosseguir o jogo, não viu a infração. O Tiago Martins alertou bem para esta situação, portanto, pontapé de penalti inequívoco, bem assinalado após revisão do VAR. João, queres comentar este lance e também as palavras do treinador do Benfica? Sim, não deixa qualquer dúvida. Percebo que o árbitro não consiga ver naquele momento. Aliás, na imagem ele creio que tem um jogador à frente, não é fácil de perceber. Nós, a semana passada, estivemos aqui a falar sobre a arbitragem. Obviamente que a equipa fez uma boa arbitragem também. O VAR serviu o seu propósito. Lamentáveis são, de facto, as declarações do treinador do Benfica. Não é isto que se procura em alguém que treina uma equipa desta magnitude. Trazer para o futebol ou desculpar ou criar aqui um género de um desvio de atenções, de uma incapacidade que a equipa teve de vencer o jogo para um lance de arbitragem que não deixa quaisquer dúvidas, parece-me lamentável e muito escusado, e esperava-se um bocadinho mais de altivez de um treinador que vem de um campeonato que beneficia e pratica o fair play como o campeonato holandês também. 69 minutos, Pedro, queda de Gonçalo Ramos à entrada da área do Sporting. Há falta? Sim, portanto o Gonçalo Ramos, como disseste, é um lance à entrada do Sporting, na zona central. O Gonçalo Ramos segue com a bola, o Coates tenta fazer o corte, no entanto atinge o pé de Gonçalo Ramos, pisa o pé de Gonçalo Ramos. É uma entrada negligente, portanto seria para pontapé livre direto e cartão amarelo para o Coates. O Artur Soares Dias não analisou bem o lance e, portanto, ficou aqui um pontapé livre e um amarelo por exibir ao jogador do Sporting. Aos 91 minutos, Pedro Porro, no lance com Otamendi, acaba por ser derrubado pelo defesa argentino. Artur Soares Dias assinala livre, mas Otamendi já tinha um cartão amarelo e queixaram-se os jogadores do Sporting que poderia aqui ter visto o segundo. Qual é que é a tua análise? Pronto, a falta é inequívoca. O Otamendi deixa escapar a bola, quando tenta recuperar ainda consegue jogar a bola, mas atinge também o Pedro Porro. É um lance que acaba, portanto a falta é inequívoca, mas deixa algumas dúvidas em relação à eventual exibição de um segundo cartão amarelo, porque as imagens não permitem uma avaliação correta. Eu pelo menos não tive acesso a nenhumas imagens que me permitissem fazer uma leitura clara do lance. Portanto, nesta situação fica o benefício da dúvida para o árbitro. Benefício da dúvida então para Artur Soares Dias. E qual é que é a nota do árbitro da Associação de Futebol do Porto? Como já foi comentado, no cômputo geral acaba por não ser uma má arbitragem, na perspectiva de que não influenciou de sobremaneira o resultado. Eventualmente podemos falar na questão do segundo amarelo ao Otamendi. Houve erros disciplinares e alguns também técnicos de parte a parte. Portanto, vamos considerar que não houve uma grande influência no resultado e, portanto, acaba por ter nota positiva, nota 3 para o Artur Soares Dias. Avançamos para os lances táticos com o João Olivença. João, no Estádio da Luz o Sporting atacou muito, atacou bem ou as duas coisas? Atacou muito em vários momentos e atacou bem, criando oportunidades de golo. Algumas concretizou, outras acabou por não acontecer. Mas destacar que o Sporting principalmente criou 5 oportunidades que me parecem determinantes, à semelhança do Benfica também, que apresentou as mesmas 5 durante toda a partida. Aliás, quem viu a transmissão e ouviu mesmo os comentários na transmissão também estavam a referir exatamente isso, número de oportunidades similares. Se bem que há quem diga que houve 6-6, há ali um remate parte a parte que era um de Trincão, como também tem um de Enzo, que aquilo também acaba por não ser propriamente oportunidades flagrantes, mas não deixam de ser oportunidades que mereçam algum destaque.
Agora, destacar que o Sporting teve efetivamente 5 oportunidades, já foram repartidas entre a primeira e a segunda parte, como nós vimos. O destaque, o meu dado foi dado ao Trincão, esteve muito bem na parte de finalização, envolvido no gol, em várias situações também. Vemos aqui as oportunidades que o Sporting teve, aos minutos em que foram criadas, bem repartidas. Houve ali um momento, como eu disse, em que houve ali perto dos 70 minutos, um momento ali em que o Sporting se aproxima da baliza contrária, acabou por não ser não me parece mesmo uma oportunidade flagrante, mas não deixa de ser várias oportunidades repartidas ao longo da partida, e daí ser o jogo equilibrado que eu falei do início ao fim por parte das duas equipas. O Sporting teve momentos em que atacou principalmente pelos corredores laterais, e isso deveu-se muito ao posicionamento dos laterais do Benfica, muito projetados na frente, deixando muitas vezes os dois centrais, quer o António Silva, quer o Otamendi, muito desprotegidos. O Florentino também participava muito no ataque e o Sporting explorava bem, com o Paulinho a recuar e a aproximar-se ali do Pedro Gonçalves, do Trincão, do Manuel Ugarte, mas foram privilegiadas mesmo os dois corredores laterais, principalmente com as subidas do Pedro Porro e com as subidas também no Nuno Santos, que acabaram por criar muitas dificuldades, quer ao Bá, que teve, e notou-se durante toda a partida essas mesmas dificuldades do ponto de vista defensivo, como também ao Grimaldo, que chegou a um ponto na segunda parte em que tinha muitas dificuldades já de recuperar, e o Sporting, com estes movimentos, conseguiu aparecer. Como o Sporting conseguiu muitas vezes criar as situações, mostrando aqui a próxima imagem da posição média dos nossos jogadores em campo, vemos que muito que o Sporting tem novamente 5 jogadores no meio campo, 5 jogadores criando superioridade numérica, com o Paulinho a apoiar muitas vezes ali o Pedro Gonçalves, o 28, o Ugarte o 15 a jogar mais posicional, e depois ali o Marcos Edwards sempre mais projetado na frente e o Trincão a dar um apoio naquele corredor central, dificultando muitas marcações, como o Manuel estava a dizer há pouco, quer do Enzo, quer do Florentino, e obrigando sempre um dos jogadores da frente, neste caso às vezes o Ramos, a recuar para criar ali algum tipo de equilíbrio. O João Mário também, o Rafa também, mas o Sporting teve sempre o espaço nos corredores laterais e dificultou muito a ação aos dois centrais. O Otamendi teve um cartão amarelo muito cedo, teve depois a situação, teve várias situações onde não foi impetuoso por causa desse mesmo cartão amarelo, por mérito dos jogadores do Sporting, e o António Silva teve a situação do penalti, teve a situação do desleixo ali na situação com o Trincão, que acabou por não dar em finalização, que acabou por depois fazer o corte. Os centrais estavam sempre muito desprotegidos devido a esta atração. Os jogadores do Sporting atraíram os jogadores do Benfica para um corredor central, libertavam no meio campo contrário para as costas dos laterais, principalmente quer o Nuno Santos, quer o Porro, e depois as combinações eram feitas muitas vezes com as entradas do Pedro Gonçalves, quando o Trincão, quando o Marcos Edwards. O golo, como o Miguel referiu logo no início do programa, é um hino ao futebol, as jogadas como faz, a desmarcação do Marcos Edwards nas costas. Eu estava em casa e nem percebia que o Porro ia fazer aquele passo ao Marcos Edwards. Não estava a ver aquela situação, estava a ver provavelmente um passo mais ali em cobertura para o Ugarte, e é muito bem feito. Com a forma como entram 3 jogadores, quer ao primeiro posto, quer ao segundo posto, quer depois também a entrada da zona de penalti. O Sporting fez isto muitas vezes. Os 3 jogadores da frente tiveram uma grande mobilidade nesse sentido, mas destaque principalmente as zonas de ação e a capacidade que os jogadores criaram no meio campo de desconstruir a equipa do Benfica, que teve sempre muita dificuldade quando o Sporting tinha a bola. Depois, obviamente, na segunda parte houve ali um momento mais de equilíbrio, e obviamente que o jogo é mesmo isso, mas eu acho que o Sporting, a apostar na transição, a apostar no contra-ataque, a apostar nas costas da defensiva contrária, que estava sempre muito subida, criou muitas das vezes essas dificuldades, e como disse, aquele último lance, já referimos aqui todos, eu volto a referir, aquele último lance que o Sporting teve a oportunidade, se calhar, de fazer o 3-2, teria sido determinante e espelhava bem tudo isto que o Sporting fez. E por isso espelha também porque é que o Sporting teve sempre na vantagem no marcador, e teve as mesmas oportunidades que a equipa adversária, porque eu acho que o Sporting teve muito equilibrado nesse sentido. Afastado do arranque da temporada devido a uma lesão, regressou ontem às opções de Ruben Amorim, logo no derby frente ao Benfica, e no final do jogo recebeu estas palavras do treinador do Sporting, Josep Chermiti. Eu diria, eu olhando para o Youssef, ele está ali estamos a discutir o novo contrato com ele. Se o Youssef assinar um novo contrato, eu não vou buscar mais nenhum avançado. Ele é o meu avançado, ele, o Rodrigo e o Paulinho. Portanto, não irei buscar mais avançado. Eu olho para ele, o que eu vi hoje, fica aqui a minha palavra de honra. Se ele assinar um novo contrato, eu não vou buscar mais nenhum avançado. Miguel, como é que viste esta declaração de Ruben Amorim sobre Josep Chermiti? Primeiro esclarecer que o Chermiti tem contrato até 2024, que já havia hoje, pelo menos, interrogaram-me várias vezes com essa pergunta. Estaria já em final de contrato, e a resposta é não, tem contrato até 24. Eu diria que é seguir os passos naturais que a estrutura está a fazer relativamente ao talento que existe na academia. Já o fez com o Dário, já o fez com o Matheus Fernandes, já o fez com o Rodrigo Ribeiro.
Chermiti é o senhor que segue e está na lista, para bem dele e do Sporting. Gostava, obviamente, que renovasse, ainda para mais com este voto de confiança do treinador, que acho que para um jogador daquela idade é sempre importante ouvir e acho que tudo o que eu possa dizer perante o que o Ruben disse acaba sempre por ser de menos, porque como digo, acho que uma declaração destas de um treinador relativamente a um jogador com aquela idade, acho que diz muito e é uma prova de confiança que espero que o jogador aproveite. Uma enorme prova de confiança neste ponta de lança, que já fez a pré-época com a equipa principal, ainda assim é desconhecido para uma boa parte dos adeptos do Sporting Clube de Portugal. Ele está desde os 12 anos na formação do Sporting, é desde há muito apontado como uma das grandes promessas. João, e tu que o conheces bem, também já vou aqui pedir ao Manuel uma avaliação. O que é que podes dizer sobre este jovem ponta de lança? O Youssef Chermiti, sim, tive a oportunidade de vê-lo a jogar na academia, enquanto fazia alguns comentários aos jogos. O Manel também, sei que também. Portanto, nós conhecemos este jogador desde muito novo, ainda ele não tinha as tranças. Portanto, mas já marcava golos. Já marcava golos. E já era um jogador muito alto e muito desenvolvido, um jogador muito rápido. É um jogador que mostrou no jogo que tem um bom no controle de bola, na capacidade de recepção, na capacidade de entregar e ler. É inteligente também a procurar o espaço. É um jogador que eu acho que tem algumas características que são importantes para um jogador que tem 1,90 m, que ele é rápido, é bom a mudar de direção, que também não é normal para um jogador que é muito alto. Ele é bom a mudar de direção, é bom a procurar os espaços vazios, é bom na tal recepção que eu disse e depois a entregar a bola aos colegas. É um jogador que finaliza com alguma facilidade, procura finalizar. Ele foi campeão nos iniciados, marcou 22 golos e não só, e acabou por ser determinante, foi o melhor marcador nesse ano, nesse escalão. Esse ano que eu acompanhei bem e vi muitos jogos de Youssef Chermiti. E depois tenho visto o crescimento do jogador, que tem jogado na equipa B, no sub-23, tem estado no seu escalão. Sempre que joga no seu escalão faz a diferença e é isto que é determinante. Obviamente, quando é colocado no escalão acima, no sub-23 ou na equipa B, tem, como é natural, as dificuldades de adaptação, mas essas dificuldades permitem uma superação e uma capacidade de subir estágios de desenvolvimento que é determinante neste jovem. Vemos aqui um passo que ele faz, ele é importante e é muito bom a ganhar este mesmo espaço. Não é um jogador fixo no ataque, não é um ponta de lança que seja fixo, é um ponta de lança móvel, rápido, que ganha muito bem a posição. Temos aqui novamente mais o controle de bola, rápido a sair, rápido a procurar a finalização, e é isto que é determinante num jogador destes. É importante o facto de ele ser alto, porque acaba por ganhar na impulsão, porque também tem um jogador bom na impulsão. Felizmente tem ali um conjunto de fibras nos músculos que lhe permite essa capacidade, quer de velocidade, quer de impulsão, que são as mesmas, mas isto é uma linguagem muito técnica, mas que lhe permite essa mesma capacidade. Este lance já tinha mostrado aqui no raio-x, a capacidade que ele teve de sair rápido na desmarcação e finalizar. É esta uma das características que ele também tem. Por isso ontem vimos o Youssef Chermiti naquela situação de 2-1 com o Pedro Gonçalves a tirar a baliza, porque é este tipo de jogador, é este tipo de goleador, e o Manuel Cerda absoluta que gosta disto nos avançados. Um avançado procura a baliza muitas das vezes, como este lance que nós estamos aqui a ver. Portanto, eu acho que o futuro do Sporting, e eu tenho dito e repito, e nós dizemos aqui muitas vezes, que o Sporting tem vários jogadores na formação com qualidade, e o Youssef Chermiti tem esta qualidade. Não é só um jogador rápido, não é só um jogador que utiliza o corpo e que é alto e que isso é determinante muitas vezes hoje em dia, mas também é um jogador que é inteligente e que procura o espaço e que tem uma facilidade de finalização que lhe permite, e que é obviamente diferente e diferenciador num jovem já desde os escalões iniciados, pelo menos que eu acompanho e vejo estas características no jogador, e têm sido aprimoradas. Youssef Chermiti, Manuel, estamos aqui a ver um conjunto de golos deste jovem ponta de lança. Ele já marcou em todas as equipas da formação do Sporting. Também daqui a pouco creio que vamos ter a oportunidade de ver um golo que mostra também de alguma da capacidade técnica deste jovem ponta de lança no jogo com o Futebol Clube do Porto, quando o Sporting foi campeão há 2-3 épocas de iniciados frente ao Futebol Clube do Porto. O Manuel também já conhece este jogador, já o acompanha. O que é que lhe parece esta aposta de Ruben Amorim e Youssef Chermiti? O Ruben Amorim naturalmente sabe aquilo que está a fazer, e eu conheço, eu vi vários jogos e vi ele agora. Eu acho que o melhor gol que ele fez agora foi num campo onde eu também joguei antes de vir para o Sporting. É o campo da CUF, a jogar com o Oriental Dragon, onde ele fez 2 golos. E 2 golos muito bonitos, de bela e feita. O Chermiti, em minha opinião, é um jogador que joga muito bem na profundidade. É um jogador que gosta da bola na frente. E tecnicamente vai evoluir ainda mais. Normalmente estes miúdos, se bem que eu acho que ele nasceu cá
estes miúdos da descendência africana normalmente precisam de uma adaptação com a bola tecnicamente, porque alguns têm alguma carência. E este não, este é um jogador que foge muito bem à marcação, mas onde eu acho que a arma fundamental dele é este o tal gol. É este o tal gol. Agora, eu vi ele neste jogo com o Benfica. Uma das coisas que me agradou nele foi, de facto, faz-te conta que entrou a jogar com o Oliveira do Hospital, como está ali a dar. Isso é bom, a forma como finalizou. E foi com o pior pé dele, se calhar. Foi com o pé esquerdo. Foi. Um gol que acabou por ser decisivo. Portanto, nesse título dos iniciados. O Ruben conhece-o muito bem e eu acho que ele tem 18 anos. Acho que é uma aposta muito boa e acho que ele tem muita possibilidade de evoluir, tem uma margem de progressão que lhe permite, daqui por uns anos, estar na nossa equipa principal. É normal um jogador desta natureza ter falhas no aspecto técnico, mas uma das coisas que um avançado tem, e isso ele tem, é de facto quando lhe mete a bola na profundidade e ele ganha metros aos adversários. Tem uma passada fácil, que é importante num jogador do ataque, e portanto eu acho que o Chermiti é uma boa aposta para o futuro do Sporting. Youssef Chermiti, Rodrigo Ribeiro, Paulinho, as apostas de Ruben Amorim para o ataque do Sporting, jogadores, nomeadamente estes primeiros dois, a seguir ao longo dos próximos tempos. Vamos olhar para as imagens do regresso ao trabalho por parte dos Leões, depois do derby e do empate no Estádio da Luz. Pouco mais de 12 horas depois do final do derby do Estádio da Luz, a equipa principal do Sporting regressou aos treinos esta segunda-feira de manhã na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Os jogadores que foram titulares no duelo frente ao Benfica limitaram-se a fazer trabalho de recuperação. Quanto aos restantes, todos treinaram sem limitações às ordens de Ruben Amorim, com uma única exceção. Daniel Bragança continua a recuperar do problema físico que o tem afastado dos relevados nos últimos meses e está ainda entregue ao departamento médico. Ruben Amorim chamou vários jovens dos escalões de formação leoninos ao trabalho da equipa principal. Esta terça-feira de manhã, os Leões voltam a treinar na Academia Cristiano Ronaldo. O foco da equipa está agora no duelo com o Vizela, já na próxima sexta-feira à noite, no estádio José Alvalade. Miguel, e qual é que é o objetivo? Vencer o próximo jogo, terminar da melhor maneira a primeira volta do campeonato? Sim, acho que o objetivo, e o Ruben tem dito isso, o objetivo agora é ganhar todos os jogos até ao fim e obviamente o Vizela é o próximo e temos que pensar passo a passo e jogo a jogo. E acho que antes de mais e antes de entrarmos na tal segunda volta é fazer aquilo que nos compete, respeitando o adversário, obviamente, mas ir atrás de 3 pontos, ainda para mais jogando em casa. Manuel, e dar também sequência a esta série sem derrotas, tentar encurtar distâncias para os rivais, pensar jogo a jogo, como diz sempre Ruben Amorim. É isso mesmo, mas em casa nós temos tido qualidade, somos uma equipa dominadora, uma equipa que cria situações de grande embaraço para as defesas adversárias, jogadores com qualidade a jogar de trás para a frente com uma dinâmica extraordinária. Agora fora de casa, que nós agora vamos jogar em casa com o Vizela, depois teremos o Braga também em casa, são 2 jogos seguidos em casa, e eu penso que o Sporting tem todo... O Sporting, se fizer aquilo que fez nestes últimos jogos, tirando aquele do Marítimo e o penalti que nos marcaram, mas tirando esse jogo do Marítimo, que não jogámos bem, não fomos aquela equipa que nos habituou nos últimos jogos, mas fomos ao Benfica e jogámos olhos nos olhos, taco a taco, com bola abaixo, bola acima, e por isso é isso que o Sporting tem que fazer com o Vizela. O Vizela é uma equipa matreira, é uma equipa que tem jogadores a jogar há muito tempo juntos, tem muitas rotinas táticas e não é um jogo fácil, mas o Sporting tem que ganhar estes jogos para tentar subir e no jogo com o Braga para tentar diminuir as diferenças, principalmente para aqueles 2 que vão à nossa frente.
Estamos também à porta, João, da Taça da Liga, da Final Four da Taça da Liga. Também por isso parece que poderá haver algumas alterações na equipa para o jogo com o Vizela, ou não te parece? Não parece. Pode haver uma outra questão do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da gestão física dos jogadores, mas o mais importante é que a equipa vença o jogo. Eu acho que o Ruben, depois desta exibição que o Sporting fez, vai querer obviamente vencer a partida e acho que vai dar moral aos próprios jogadores que jogaram bem, e obviamente vai manter uma equipa muito próxima daquela que jogou este fim de semana. Porque é importante vencer também perante os adeptos, é importante voltar a ter esta confiança, é importante também não sofrer golos. E eu acho que passa por aí. O Vizela que venceu esta jornada o Marítimo por 3-0. Tive a oportunidade de ver o jogo. Não vi a equipa do Marítimo com a mesma impetuosidade que vi contra a equipa do Sporting, mas percebo o cansaço poderia ser elevado devido ao esforço que fizeram contra a nossa equipa. Mas que agora o Sporting, o mais importante é vencer o próximo jogo do Vizela, porque eu acho que está ao alcance, apesar da equipa vir, como disse, de uma vitória. Acho que o Sporting em casa é favorito e tem obviamente essa necessidade de vencer, e acho que é isso que vai acontecer. Faço também a pergunta que fiz há pouco ao Manuel em relação a esta luta interessante no meio campo do Sporting, agora que o Morita está a regressar aos poucos, e Rubén Amorim disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica que para já anunciou que ele não ia ser convocado, e depois disse que fisicamente terá de ser um trabalho feito em progressão para que ele possa atingir o nível a que estava antes do Campeonato do Mundo. Mas como é que prevês que seja esta luta no meio campo do Sporting, agora que Pedro Gonçalves também está a crescer ali naquela posição? Eu vejo com muito bons olhos, do ponto de vista do adepto, também da experiência que eu tenho como treinador, vejo com muito bons olhos. Quanto mais jogadores existam com qualidade a competir por uma determinada posição, melhor é aquilo que é a competitividade no treino, melhor é a superação, a capacidade de aquisição de conteúdos e a capacidade também de motivação dos jogadores. Portanto, parece-me, vejo isto com muito bons olhos. Ainda assim, percebo que em vários determinados momentos do jogo, e Morita creio que não está apto se calhar, para 90 minutos a um grande nível, o que significa que Pedro Gonçalves poderá jogar no início da partida, e depois, quem sabe, se Pedro Gonçalves não poderá jogar na frente também, porque tem uma capacidade física enorme, tem, como se diz, um V2 máximo enorme para aguentar a partida toda, e depois Morita possa jogar durante um período de tempo também para recuperar, para entrar e também para gerir também o esforço de todos os jogadores. Portanto, parece-me, vejo sempre com bons olhos, quantos mais jogadores competitivos existirem, melhor. E também vejo com bons olhos a entrada de jogadores jovens, porque os jogadores jovens, como o Xermiti, como o Rodrigo, como outros jogadores, como o Dário, acaba por também obrigar os outros jogadores a lutar um bocadinho mais pelo lugar, porque os jovens vão querer sempre ocupar as suas posições em campo e roubar-lhes esse mesmo lugar. Miguel, vamos às modalidades. 2 títulos garantidos neste fim de semana, ontem. Basquetebol, segunda taça Hugo dos Santos consecutiva, a vitória sobre a Ovarense, e é uma modalidade que desde a reativação tem vindo a ganhar consecutivamente títulos. Como é que viste este triunfo? Não vou dizer nenhum erro, mas acho que são 8 em 11 possíveis, o que é obra e sinal de muito trabalho, diria. Acho que foi uma grande vitória, mais uma, mas há aqui uma nota que eu não queria deixar passar, que tem a ver com o jogo da meia-final, e acho que não há qualquer tipo de justificação para um jogador ameaçar um colega de profissão com um gesto a imitar um tiro na cabeça. Obviamente o jogador foi excluído do jogo, mas diria que se exige da Federação de Basquete uma mão pesada para este comportamento antidesportivo, de incentivo à violência, e acho que é inqualificável um jogador fazer isso a um colega de profissão, o gesto que é, a violência do gesto que é, e por isso espero bem que a Federação não deixe passar este caso em claro. É uma imagem que marcou pela negativa esta final da Taça Hugo dos Santos, e que também tem vindo a gerar muita polémica. Esta secção, lá está, temos também vindo a falar sobre isso ao longo dos programas, porque são títulos atrás de títulos. Desde a reativação, vai vencendo consecutivamente, com alterações que também têm havido na equipa, sobretudo agora nesta temporada e com mudança de treinador. Este título pode ser muito importante para o resto da temporada. Acho que todos os títulos acabam sempre por ser, e este ainda para mais é o segundo título da época, e por isso todos os títulos acabam por ser importantes, e como tu disseste, e bem, para uma equipa que mudou de treinador inclusivamente, e de alguns jogadores, manter esta bitola de vencer troféus e vencer e ter conquistas, acho que é muito importante, e obviamente abre-nos o apetite para o resto da temporada, diria. Mas acho que esta vitória é uma vitória da estrutura, da equipa técnica e obviamente dos jogadores.
Vitória também do ténis de mesa, que conquistou mais uma Taça de Portugal. Sim, aproveitei aqui umas notas e é a 34ª Taça de Portugal do palmarés do clube, a segunda consecutiva, a 7ª nas últimas edições, por isso a 7ª nas últimas 8 edições, assim é que está correto. E por isso, assim, é uma modalidade que não se cansa de vencer, é uma modalidade na qual o Sporting tem um papel histórico e esta vitória é a garantia que estamos a continuar esse caminho e a deixar essa marca no desporto. São títulos e vitórias que seguiram a uma outra vitória muito importante na sexta-feira no derby com o Benfica, um jogo com um ambiente incrível, as bancadas completamente lotadas. Foi mais um hino à modalidade e mais uma demonstração de grande qualidade desta equipa de Nuno Dias. Acho que nós qualquer dia vai-nos faltar as palavras para tentar caracterizar as conquistas que Nuno Dias e as suas equipas têm feito de leão ao peito. Esta foi uma vitória importante porque nos coloca novamente na posição que devemos estar no campeonato e demos mais uma demonstração de superioridade relativamente ao rival, o que também é sempre importante. Parece que o campeão foi de alguma forma subestimado por não estar em primeiro lugar na fase regular. Isso é algo que eu não acredito, porque o histórico entre as duas equipas, só se houvesse um louco do outro lado, podia subestimar a equipa do Sporting, e isso não acredito. Acho que foi um jogo onde ambas as equipas se respeitaram muito, mas depois veio ao de cima a nossa qualidade e o ambiente, palavra para os nossos adeptos, que o ambiente teve espetacular e eu acho que faz toda a diferença também para os jogadores sentirem daquela forma o apoio do público. João, foi quase de perder o fôlego a assistir a este derby. Estamos também a ver imagens do ambiente nas bancadas do pavilhão João Rocha. É sempre especial assistir a um Sporting Benfica também no futsal. É super especial assistir a um Sporting Benfica no pavilhão. Já tive a oportunidade de assistir como adepto, de estar a fazer comentários e é incrível o ambiente que se vive no estádio, a intensidade com que os adeptos vivem, com que os jogadores vivem, com que a equipa técnica vive, Nuno Dias vive. Sempre isto com uma intensidade enorme e este resultado espelha muito aquilo que é o futsal no Sporting, espelha muito aquilo que é o futsal nos últimos anos do Sporting, uma hegemonia a nível nacional que não deixa quaisquer dúvidas e é muito emocionante. Eu percebo que o pavilhão estivesse cheio, que os adeptos gostam de lá estar e tivessem gostado, como eu disse, e então acho extraordinário só estar a ver estas imagens, imediatamente fico arrepiado. Gostava de ter estado, infelizmente com os seus familiares não pude estar presente, mas foi obviamente um jogo muito, muito intenso. Esta hegemonia do Sporting leva a um contínuo e crescente investimento por parte do Benfica na modalidade, mas o Sporting continua a manter esta senda vitoriosa. Sim, porque não basta injetar dinheiro só para resolver os problemas. Essa ideia ainda é muito portuguesa, mas não resolve os problemas, como é evidente. Além de injetar dinheiro é preciso competência, é preciso estratégia, é preciso longevidade, é preciso confiança e é isso que a equipa de futsal tem garantido. É preciso também um bom trabalho na formação, que é isso também tem feito aparecer jogadores como o Passó, anteriormente já como o João Matos, mas se nós formos ano após ano, os irmãos Passó, o Eric, que fez um gol extraordinário nesta partida, foi um autêntico chega para lá ao jogador do Benfica. Este gol é incrível, sem dúvida. E é isto que a equipa de futsal dá espetáculo, os adeptos sentem confiança, mesmo quando o resultado é adverso, sentimos sempre a confiança que a equipa consegue mudar e é isto, esta entrega, união que nós vemos, é ano após ano e isto obviamente é uma cultura que se vai ganhando e obviamente o Sporting depois tem esta hegemonia, que já não é de agora, já é de há muitos anos e que obviamente agora foi muito reforçada com as vitórias na Liga dos Campeões, não é Futsal Cup, chamada agora Liga dos Campeões, e que aumentou em muito aquilo que é a projeção do Sporting a nível internacional. Manuel, no sábado não teve a oportunidade no Sporting Nacional, queria ter também comentado aqui o futsal, que sei que esteve a ver. Sim, como é que viu, no fundo, este derby? Não é a sua modalidade, mas é também um amante. Tive um aniversário e tive pena porque o Miguel Afonso convidou-me para eu disse-lhe a ele, quando houvesse estes grandes jogos, até já lá estive a ver outro Benfica Sporting, e queria ver este jogo, mas tive um aniversário, não pude, mas arranjei tempo e fui ver na televisão e de facto esta equipa está toda de parabéns, o treinador é excelente e é uma equipa ganhadora, tem um espírito ganhador, isto faz falta ter jogadores que têm a capacidade de superação enorme como eles têm. Tiveram a ganhar 3-0, 3-3,
mas mesmo assim, normalmente uma equipa vai abaixo um bocadinho animicamente, para eles nunca vão abaixo dessa forma, e parabéns, porque eles de facto são os maiores de Portugal. E é quase 100% certo, e do mundo, que quem vai assistir a um derby Sporting Benfica no futsal não vai sair defraudado, e este foi mais um grande espetáculo que pôde também acompanhar aqui em direto na Sporting TV. João, Manuel, Miguel e Pedro, muito obrigado pela vossa presença uma vez mais neste Raio-X Sporting. É a companhia habitual à segunda-feira aqui na Sporting TV. Obrigado também pela sua preferência. Boa noite.